Fala, meus queridos do meu coração! Vamos aí para mais uma aulinha. Essa aula é uma aula bem tranquila, é uma aula bem relaxing, tá? Para a gente aprender os principais compostos orgânicos. Ou seja, o que esse monte de composto orgânico faz? Né? Lembra, na nossa primeira aula de orgânica, eu disse que a gente tem em torno de 19 milhões de compostos orgânicos. É muito composto orgânico, gente. Mas hoje a gente vai estudar os principais. Qual que são os principais álcools? Quais são as principais aminas, principais amidas? Por exemplo, o petróleo. O que é o petróleo? Que é um hidrocarboneto, né? Então, hoje é só para a gente ter uma noção de quais são os principais compostos, como esses compostos são feitos ou processados, ou a que função química eles representam, tá? Então, a gente viu todas as funções orgânicas até agora. E para nós finalizarmos, a gente vai dar aí uma review, né? A gente vai ver quais são os principais compostos orgânicos, ou seja, o que ele é, qual é a função orgânica, e a gente vai ver no nosso dia a dia o que são esses compostos, ok? O primeiro, gente, mais importante, deixa eu pegar aqui uma... deixa eu colocar aqui para cima, um segundo, aqui, legal. Eu quero escrever, né? Eu quero anotar, quero rabiscar. Ok, gente, eu já falei ok. Então, ó, gente, o petróleo. O petróleo é um hidrocarboneto tão importante, né? O professor lá de geografia, ele vai falar um pouquinho para vocês sobre petróleo também, né? A geografia discute muito sobre o petróleo quando a gente fala, por exemplo, de Oriente Médio, gente. A briga no Oriente Médio, os grandes barões do petróleo, né? Então, o petróleo tem toda uma questão geográfica, tem toda uma questão histórica, e a gente vai ver por que o petróleo é tão importante. Por que o seu uso é tão importante? Claro, a gente vai olhar num olhar químico da coisa, né? Primeira coisa que a gente vê aqui, petróleo é um alcano. Chaves, ele é um alcano, e eu lembro que alcano é um hidrocarboneto. Então, o petróleo é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto, carbono, hidrogênio. Só isso? Só isso. Não tem um oxigênio no meio, não tem um nitrogênio, nem nada disso. Então, ele vai ser para nós aí um hidrocarboneto. Segundo, gente, esse petróleo ele vai originar de seres vivos há milhões de anos. Esses seres vivos foram soterrados há milhões de anos, tá? Então, eles são microscópicos, são, assim, né? Alguns falam, são dos dinossauros que vieram, né? Os fósseis, não sabemos. Mas, por ser originado de seres vivos, soterrado há milhões de anos, a gente entende que ele é um recurso não renovável. Que uma hora o petróleo vai acabar. Porque a gente não consegue repor ele tão facilmente, porque, ó, milhões de anos. Então, aí a gente entra numa preocupação econômica, aí a gente entra numa preocupação financeira disso daí, tá? Então, por isso que ele é tão importante o petróleo. A gente vai ver, quimicamente, a importância desse petróleo, né? Olha lá, ele é um líquido escuro, oleoso, formado por milhares de compostos orgânicos, com grande predominância de hidrocarbonetos. Mas quando a gente fala em petróleo, hidrocarboneto tem que vir na sua cabeça direto, tá? Eu tive o prazer de ver petróleo. Eu já peguei petróleo na mão. Lembra muito graxa. Tem um cheiro de graxa, ele é preto, bem oleoso, bem denso assim, e ele lembra graxa, né? O cheiro, assim, bem característico de graxa, tá? Então, olha lá. O petróleo é encontrado em bolsões profundos, às vezes em terra firme, outras vezes abaixo do fundo do mar. Então, toda vez que a gente fala, vamos falar de petróleo, a gente lembra, né, daqueles grandes, da Petrobras, como que chama, aqueles grandes estações que tem no mar, né? A gente lembra de petróleo, a gente lembra, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se nós achamos, ó. Quando a gente fala em petróleo, ó, a gente lembra aqui no mar, né, ó, né, da Petrobras e tudo mais, ó. O petróleo, ele é mais ou menos assim mesmo, ó, gente. Ele é extremamente denso, escuro, cheira a graxa, e por ser muito denso, ele
dá aqueles problemas, né, que nós vimos, se eu não me engano, ano passado, nas praias do Nordeste, aquele petróleo derramado matando os seres vivos, porque ele fica totalmente sobre a terra, não deixa vir luminosidade e acaba matando. Então, a gente tem um problema, além de geográfico, que eu acabei de falar, a gente tem um problema biológico do negócio. Então, o petróleo causa aí um problema biológico, se não muito bem conservado, se não muito bem tratado, tá? Então, por isso que ele é muito importante. Então, aqui, ó, eu posso fazer furos no solo, né? Se eu furar em A, eu vou ter o gás natural, que é proveniente de alguma decomposições desse petróleo. Eu vou ter o próprio petróleo e eu vou ter aí água salgada, né? Assim, embaixo aqui, solo, arenito, rocha. Então, eu vou furar, né? A grande tecnologia, né, que o Brasil tem são as nossas brocas para furar, né? O pré-sal. Então, às vezes, é muito difícil a gente conseguir ter essas brocas para furar, para conseguir achar o petróleo, né? E o Brasil desenvolveu essa tecnologia através da Petrobras. A gente tem que lembrar aí, né, do nosso pré-sal, ok? Então, vamos lá. E a gente vai pegar esse petróleo totalmente cru, né, aquele óleo preto lá que a gente viu, e a gente vai refinar esse petróleo, né? Então, eles chegam lá no refino do petróleo, né? A gente tem, como eu acabei de falar ali, não só hidrocarbonetos, tem impurezas ali. Então, a parte do refino é a gente tirar essas impurezas e temos somente o petróleo, né? O petróleo ali cru, ok? Então, olha só, a gente coloca aqui o petróleo cru. Isso daqui, gente, uma destilação fracionada, tá? A gente estudou um pouquinho de destilação fracionada. Eu dei o mesmo exemplo do petróleo e eu vou voltar aqui no petróleo, ó. Então, observa aqui, gente. Olha que eu consigo ter só do petróleo, daquele hidrocarboneto cru, né? Óleo combustível, então são hidrocarbonetos com 18 a 25 átomos de carbono. Então, se eu tenho lá entre 18 e 25 átomos de carbono, eu vou ter óleo combustível. Agora, eu vou diminuir a quantidade de carbono. Eu estou refinando esse petróleo. Agora, eu tenho lá de 13 a 17 carbonos, óleo diesel e óleo leve. Aí, ó, eu tenho lá, né, vou diminuindo a temperatura. Eu tenho lá querosene de 12 a 11 a 12 carbonos, gasolina de carro de 6 a 10 carbonos, o gás de LP, gás de cozinha, de 1 a 5 carbono. Olha lá, eu ainda posso ter lá, ó, óleo lubrificante, né? Eu vou aumentando a minha cadeia, óleo lubrificante médio, óleo lubrificante pesado e resíduo que chega aos nossos asfaltos. Então, olha, com um hidrocarboneto que entra lá, né, um hidrocarboneto grandão, eu vou diminuindo esses hidrocarbonetos através da destilação fracionada e eu vou ter o petróleo. Né? Eu tenho o petróleo e eu vou ter todas essas características, todos esses compostos. Então, por isso que o petróleo é tão importante, gente. Olha quantas coisas ele consegue fazer, né? Aí a gente vai ter algumas etapas que a gente fala. Primeiro, craqueamento ou pirólise do petróleo, né? O que seria o craqueamento ou pirólise? Olha aqui, eu tenho aqui um C8H18, né? E eu vou quebrar esses hidrocarbonetos em parcelas menores. Então, isso é craqueamento ou pirólise. É eu pegar uma cadeia muito grande e eu começar a quebrar essa cadeia. Então, eu posso fazer aqui um alcano e um alceno. Olha aqui, ó, um alcano e outro alceno. Ah, não, ó, eu diminuí em várias parcelas, ó, em 4 parcelas. Ah, não, aqui eu só tirei 2 hidrogênios aqui. Então, isso é o craqueamento. Então, toda vez que eu estiver falando em craqueamento ou pirólise, é a quebra de cadeias maiores em cadeias menores, ok? Reforma catalítica. O que seria a reforma catalítica? Observem aqui, ó, isômeros, né, gente? Lembrando a nossa aula de isomeria, que a gente falou, a mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênio, porém a disposição é diferente. Então, a reforma catalítica é quando eu pego uma cadeia aberta
e faço, por exemplo, uma ramificação, eu transformo isso daí em cíclico, eu transformei em anel aromático, e isso ajuda, ó, olha aqui, ó, a reforma catalítica permite transformar isocarbonetos de cadeia normal em hidrocarbonetos ramificados, cíclicos, aromáticos e, em geral, o mesmo número de átomos. Aqui que eu queria, ó. Esse processo é muito importante para melhorar a qualidade da gasolina. Então, a gente faz isso, vamos fazer ramificação, vamos deixar cíclico, né, e tudo mais, porque melhora. Olha o carro da pamonha passando. Olha lá, o carro da... Aparece carro da pamonha quando você tem que gravar vídeo, é uma beleza, tá? Então, a reforma catalítica é importante para isso, né? Para nós melhorarmos aí a gasolina, o refino de alguns compostos, ok? Então, craqueamento ou pirólise é a quebra de cadeias maiores em cadeias menores. E a reforma catalítica é quando eu pego uma cadeia aberta e eu faço ela virar ter ramificação, ou eu faço ela virar cíclica, ou eu faço ela virar aromática, ok? Gasolina de 6 a 10 carbonos, tá? O mais usado na gasolina é o C7H16, que ele é chamado de isoctano, tá? Não é o nome da UPAC nem nada, é o nome usual para ele. Então, falou em gasolina, C7H16 ou C8H18, tá? Olha lá que a gente tem gás natural, lembra lá da nossa foto aqui, ó? Eu posso ter aqui o petróleo ou o gás natural, também é um alcano derivado de hidrocarbonetos, né? Então, olha lá, o gás natural pode ser encontrado na natureza isoladamente, em reservas de gás ou em reservas associadas ao petróleo. Né? A gente tem os gasodutos, né? Que a gente pode ter aí o que nós chamamos de uma nova energia do gás natural, então também é muito importante, é um hidrocarboneto e é um alcano. Agora vamos ver os alcenos, ainda hidrocarboneto. Etileno, o que é o etileno? O professor lá de biologia também, quando ele estiver falando de botânica, ele vai falar do etileno. O etileno, ele vai servir para amadurecer as frutas. Então, por exemplo, quando a gente fala, tem uma fruta madura, a gente coloca as outras para ficarem maduras. Por quê? Ela vai liberar esse gás, que é o etileno, e ele vai fazer com que com que seja amadurecido a fruta, né? Então, às vezes a gente tem caminhões, né? Como que eu vou falar? Que vende fruta. Como que eles vão amadurecer tanta fruta tão rápido? Eles colocam etileno sobre as frutas. Por isso, o etileno ele é considerado o quarto produto mais fabricado no mundo, ok? E ele é produzido por um craqueamento da nafta, que também é o refino do petróleo. Olha quanta coisa ele é feito, né? Lembra que a gente tem um tal de polietileno? É um plástico. Então, a gente pega o etileno e transforma depois ele em polietileno, tá? Também muito usado. Agora a gente tem o propeno ou propileno, que também, olha lá, é um alceno, né? Dupla ligação. Lembra lá? Alcenos, dupla ligação, né? Produzidos em grandes quantidades nas indústrias e totalmente transformado no plástico denominado polipropileno, com a qual são fabricadas fitinhas usadas como barbantes, peças moldadas como para-choques de automóvel. Também transformado em plástico. A gente vai falar um pouquinho deles quando estivermos falando de... Como que fala? Nossa, gente, fugiu. Polímeros, né? Os plásticos, que são os grandes polímeros aí, ok? Alcadienos. Então, a gente tem duas duplas, né? Então, a gente tem isso daqui, ó. Por que o negócio não quer escrever? Opa! Não é isso que eu quero. Quero isso. Então, ó, uma dupla, né? Aqui um C aqui. C, dupla, né? Então, esse é um alcadieno, tá? Então, tem duas duplas na minha estrutura, né? Primeiro, óleos essenciais, tá? Aqueles óleos que as plantas produzem
é um alcadieno, tá? Ó, um deles, mirceno, encontrados na folha de louro ou nas folhas de verbena. O limoneno, né, que são presentes extraídos das cascas de limão e da laranja. O pineno, tá? Que são óleos extraídos aí das coníferas, ok? Usados como solvente de tinta e verniz. Então, são óleos naturais que na indústria a gente pode usar aí para um monte de coisa, né? Outro alcadieno, gente, borracha. Borracha. Essa borracha é borracha de automóveis, de pneus, entre outras borrachas, né? Então, essa daqui é a estrutura básica. Vamos estudar borracha quando estudarmos polímeros. Então, eu tenho um N aqui multiplicando, que é o quê? O tamanho da cadeia. Eu vou repetir essa cadeia quantas vezes? N vezes. Mas em polímeros a gente trabalha um pouquinho, ó. Um alcadieno, tá vendo? Então, ó, a gente vai aumentando essa nossa cadeia, ok? Álcool, né? Função álcool. Primeiro aí que a gente tem, primeiro álcool importante, metanol, tá? E ele é chamado também de álcool de madeira. Como assim, Chaves, álcool de madeira? Eles tiravam esse álcool da madeira. Olha lá. Então, ó, eu tenho uma madeira a 400 graus Celsius, é grau pacatiça, né? Eu vou ter gases como H2, CO, CO2, N2, CH4, C2H6, né? Então, vão liberar esses gases. A gente vai ter o ácido pirolenhoso, que é o quê? Uma mistura de água, ácido acético, metanol, que é o que a gente tem, e a acetona. Então, a gente vai conseguir tirar tudo isso. Também vai ser transformado em alcatrão de madeira e carvão de madeira, que é o carvão que a gente usa na nossa churrasqueira normalmente, tá? Então, ó, metanol pode ser usado para combustíveis. Então, a gente tem, né, o cara fala lá, vai colocar metanol, né, combustíveis de motores grandes, né, de caminhões, por exemplo, né, e motores a explosão. O metanol é o mais tóxico dos ácidos. Então, por exemplo, se você ingerir metanol, você pode ficar de cego a levar à morte, né, de tão tóxico que é esse álcool. Outro álcool famoso, gente, etanol, né, no seu carro aí, você vai colocar o etanol, combustível de carro. Ok? Então, o etanol aí é outro álcool importantíssimo, né? E da onde que a gente tira o etanol? Cana-de-açúcar. Então, olha lá, vamos ver como é feito isso daí. Eu pego a cana-de-açúcar, 1 tonelada de cana-de-açúcar, por exemplo. Eu vou fazer a triturar, eu vou triturar e a gente vai ter a famosa garapa. Qual é a garapa? A garapa que a gente toma, né? Lá quando a gente vai tomar a nossa querida garapinha lá, é essa garapa. A gente tritura a cana-de-açúcar e tem a nossa garapa. Beleza, eu vou deixar essa garapa cristalizar. Eu vou ter o açúcar escuro e o melaço, né? Esse açúcar escuro eu vou refinar ele e vou ter a sacarose, que é o nosso açúcar normal, o nosso açúcar branco aí que a gente tem, né, em casa e tudo mais, tudo proveniente da cana. Aí eu vou ter o melaço, que a gente vai chamar de melaço. A gente vai passar por um processo de fermentação, isso daí lá na biologia também, vocês vão estudar isso daí. Mosto fermentado eu vou destilar. Eu vou ter aí o etanol e o óleo fusível ou resíduos. Então, ó, de 1 tonelada de cana-de-açúcar eu consigo produzir 70 litros de etanol, tá? Vindo da cana-de-açúcar. A que todo mundo gosta, né? As bebidas alcoólicas, então a gente vai fermentar ela. Daí a gente tem as bebidas não destiladas, por exemplo, vinho, champanhe, cerveja, né? Fala, eu quero as não destiladas. E as destiladas. Aguardente, a cachaça, pinga, né? O uísque e o conhaque, são aquelas mais pesadão, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vocês dão uma olhada, a gente tem todo o processo da construção da cerveja, que é um álcool, né? Que é tão vendido aí no Brasil e mundo afora, né? Principais aldeídos e cetona. Lembra lá, ó, aldeído, C-O-H. C-O-H, hein? E cetona, C-O. Primeiro, aldeído forme. O que é
é o aldeído fórmico, Chaves? Olha lá, formol. É vendido como formol. Então, o aldeído fórmico, que é o aldeído mais simples que nós temos, ó, HHC-O, né? Ele é o formol que a gente coloca no cabelo, né? Que não pode mais, né? A indústria da beleza proibiu, né? Tem um negócio assim. E ele é um gás incolor, de cheiro característico, irritante e bastante solúvel em água, né? Então a gente coloca lá o formol, a gente coloca lá no morto para conservar, fala, nossa, é conservado no formol, é um aldeído, tá? O formol. Aí a gente tem o aldeído acético, tá? O nome dele. Então, ó, a gente tem aqui, né, um aldeído normal e um CH3, é o segundo mais simples que nós podemos ter, né? Então, olha lá. O que ele é? Também um líquido, tem cheiro forte e é solúvel em água. Esse líquido, ele vai ser o responsável pela ressaca do outro dia, né? Quando você fala, nossa, tá com ressaca, dor de cabeça, aquele negócio, ingestão. O que você tem no seu organismo? Olha aqui, ácido acético. É o ácido acético que é responsável pela ressaca do dia seguinte, tá? E ele é considerado um dos piores poluentes dos veículos. Os veículos liberam ácido acético, tá? Então, ele é assim, horrível, né? Uma acetona agora. Acetona, gente. Acetona de esmalte, tá? Também é uma função orgânica da cetona. E também ele pode ser usado como tinta, né? Nem só a acetona de unha, mas também é usado como tinta, por exemplo. E também ele tem no nosso organismo como a decomposição incompleta da gordura, tá? Então a gente também produz a acetona, tá? Não só a acetona dos esmaltes, mas quando fala em acetona a gente lembra dos esmaltes, né? Mas também é dos esmaltes, a de tintas a gente usa para dissolver tintas e nós produzimos com a decomposição incompleta da gordura, ok? Agora, ácido carboxílico, C-O-OH, né? O ácido fórmico, de novo, o mais simples, ok? É uma cultura, como que a gente fala? É cultura nada a ver, que não vai mudar nada na sua vida. Mas esse ácido, as formigas liberam quando pica a gente, né? Por exemplo, aquela pica, aquela irritação que fica na nossa pele, né? Aquele inchaço, aquela coceira, é ácido fórmico, de formiga. Guarda aí. E eles usam esse ácido fórmico, as formigas. Por exemplo, você já percebeu que toda formiga ela vai ter um caminho bonitinho, um caminho linear que elas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Elas vão liberando o ácido fórmico para elas saberem o caminho que elas percorreram. Tipo João e Maria, né? Vai deixando os pãozinhos lá para voltar para saber como que é. As formigas fazem isso, tá? Também usado como tingimento de tecido, na produção de outros compostos orgânicos, como desinfetante, que tanto nós usamos. Esse é o ácido fórmico. Lembra? Ácido fórmico, formiga, né? Aí a gente tem o ácido acético. Ácido acético, líquido incolor, de cheiro penetrante, de sabor azedo e solúvel em água, álcool e éter. Quem a gente usa ácido acético? Vinagre. Aquele sabor azedo do vinagre é o ácido acético, né? Eles colocam um pouquinho lá de ácido acético. Principais aminas, né? Quais são as principais aminas? Primeira, anfetamina. O nosso corpo, quando a gente passa por um momento muito tenso, ou quando a gente fica muito nervoso, ou quando a gente vai para um parque de diversão, né? Que a gente tem a adrenalina, né? Então, a adrenalina que deixa a gente acordado, que deixa a gente ligadão. Isso é adrenalina. Isso o próprio organismo, o corpo humano produz. A gente faz, né, por N ocasiões. E a indústria gostou disso daí, deixar acordadão, deixar ligado, né, e tudo mais, e criou a anfetamina. Lembra de amina, né? Que ele é para deixar acordado, para deixar ligado, ligeiro. Então, essa é a nossa anfetamina, né? Os outros falavam, vou tomar anfetamina. Para o quê? Ficar ligadão, ficar acordado, né? E antigamente, nas guerras, eles tomavam anfetamina
para eles ficarem acordados, para os soldados ficarem acordados e despertar a fadiga, né? Tanto que a gente fala assim, quando você está no momento, você quebra, corta alguma coisa no seu corpo, fala, eu não estou sentindo nada, porque a adrenalina não está permitindo que você sinta tudo aquilo. Mas a indústria química foi lá e criou a anfetamina. Seria uma adrenalina artificial, né? Criada. Alcaloides. Os alcaloides, eles causam aí uma dependência, né? Falou em amina, falou em dependência. Por quê? Os alcaloides são nicotina, vício de fumar. Então, por que as pessoas não conseguem parar de fumar? Nicotina, né? Ela que faz você ter esse vício, que o pessoal fala, eu não fumo, nunca fumei. Mas o pessoal que fuma fala, eu pergunto, né? Por que você fuma? Ou por que você gosta de falar, me sinto relaxado, me sinto tranquilo, me sinto relax. Quem acaba fazendo isso? A nicotina, né? Tanto que tem aqueles adesivos para parar de fumar, que você coloca no braço e ele vai liberando nicotina, que vai dando essa sensação de prazer, essa sensação de calmaria, né? Um que eu amo, os alcaloides que eu mais amo nessa vida, cafeína, que também né, causa vício, né? Eu nunca cheguei ao ponto de ter dor de cabeça, ânsia por não tomar. Quem que faz isso? Cafeína. Outra, morfina, ok? Usada aí como medicamento, aquele que os outros falam assim, nossa, tomou morfina, é porque estava com uma dor insuportável, né? Também ele vai causar esse alívio, né? Meio que ele vai retardar nossas células de dores, né? Cocaína, não vou poder falar nada, né? Extraído da folha da coca, e a Coca-Cola, ela tem a folha de coca também, né? Por isso que acaba causando essa dependência, né? Então a gente fala, nossa, falou em amina, falou em dependência? Isso, né? E aí a gente tem as principais amidas. Uma das principais é a ureia, né? Expelido aí pela urina por alguns animais, ok? Muito importante, a ureia é largamente usada como adubo na alimentação do gado, como estabilizador de explosivo e na produção de resinas e medicamentos. Gente, o meu objetivo aqui foi tentar trazer um panorama para você, ok? Claro, gente, que existem milhões e milhões e milhões de compostos químicos, ok? 19, né? Minha última pesquisa a última vez que eu pesquisei, tinha 19 milhões de compostos químicos, ok? Então, hoje aí eu quis dar, assim, só as principais compostos. Quais são esses principais compostos para você saber. Qual que você tem que saber? Petróleo. Gente, vocês têm que saber petróleo, porque o Enem vai cobrar petróleo, o vestibular vai perguntar sobre petróleo. Então, os outros aí, é importante a gente saber o que é um ácido acético, né? Por exemplo, o ácido lático, é importante. O que é uma amina, o que é uma cocaína, o que é uma anfetamina, morfina, etanol. Então, todos eles eu peguei o mais importante. Chaves, como eu decoro isso? Todo dia lê da ficha, um só. Ah, isso é isso. Beleza, acabou. Passa outro dia, isso é isso, né? Cultura de vida. Você não pode lembrar o que é uma amina, uma amida e tudo mais, mas eu tenho certeza que você vai guardar pelo menos o que cada uma fazia, beleza? Gente, brigadão pela atenção, beijo do gordo e até a próxima.